Oi, Gernan, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Foi uma verdadeira noite de terror que os moradores aqui da rua Jequié, que fica na comunidade Morro da Portela, aqui no bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda, viveram na última segunda-feira. Isso porque, por volta ali das 10 horas da noite, algumas pessoas estavam aqui neste espaço da rua, quando simplesmente vários tiros começaram a ser disparados. Segundo informações de alguns moradores, uma pessoa desceu justamente por aquela ladeira ali, que já é uma rua que vai sair em outra parte, lá de cima do bairro. Então os tiros começaram lá em cima, muitas pessoas estavam aqui neste espaço e infelizmente pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. A gente vai conversar primeiro com o pai de um amigo, né, na verdade, de uma das vítimas. O filho dele estava aqui no momento em que os tiros começaram a ser disparados, estava na moto e uma outra pessoa que estava na garupa da moto foi atingida. Estou aqui com o seu Márcio. Por pouco seu filho também não foi atingido, mas o amigo dele recebeu alguns disparos aí, teve que ser socorrido, né? Isso, justamente. Meu filho tinha vindo em casa pegar um material, porque ele trabalha com loja celular, com acessórios. E quando ele saiu da residência, já veio uma pessoa gritando aí de cima: corre, corre que ele está matando todo mundo. Quando meu filho montou na moto, que o amigo dele, o Vitor, subiu na moto, que ele virou, ele começou a disparar. Sendo que o Vitor foi alvejado com tiro nas costas, né, perfurando o pulmão, o intestino e o fígado. E meu filho, graças a Deus, Deus deu uma proteção divina a ele, né? Deu outra vida a ele, certo? E inclusive uma criança também foi atingida nesses tiros. Foi, uma criança foi atingida também, com certeza. Aí a gente quer cobrar das autoridades, né? O que é que vai ser feito sobre isso aí, se vão investigar, né? E isso aí serve de alerta, né? Para muita gente aí, pessoal que gosta de estar em rua, hoje tudo é marcado na internet, né? Aí fica complicado, né? Inclusive a gente tem uma imagem aí da foto, né? Como a moto ficou depois que o amigo aqui do filho do seu Márcio ele foi atingido, a moto ficou toda ensanguentada. Mas o que deixa a história um pouco mais assustadora é, na verdade, algumas postagens que foram feitas por uma pessoa através das redes sociais. Essa pessoa, ela está fantasiada, né, nas fotos, inclusive com uma roupa bem estranha, com uma máscara, seria conhecido aí como Fofão. Inclusive, a pessoa teria tirado uma foto desse trecho aqui da rua, pegando exatamente a subida e falando que retornaria exatamente na última segunda-feira, por volta das 10 horas da noite, e que teria aí um atentado. A pessoa voltaria aqui fantasiada e realizaria aí esses tiros, né, para pegar, enfim, quem estivesse na rua. Então foi criada essa história, as postagens foram compartilhadas, muita gente ficou sabendo e, infelizmente, na noite da última segunda-feira, por volta das 10 horas da noite, tinha muita gente aqui neste espaço. É a rua Jequié, na comunidade Morro da Portela, uma comunidade que tem bastante gente, muitas crianças também, que ficam brincando na rua, principalmente ali no finalzinho da tarde, início da noite. Só que essa história, a gente, óbvio, ainda está tentando confirmar junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, mas também tiveram algumas testemunhas que viram mais ou menos a movimentação e disseram que não teria sido esse homem, essa pessoa aí fantasiada, e sim teria sido outras pessoas, inclusive policiais. A gente vai conversar agora com essa testemunha que não vai se identificar, mas vai trazer esse relato aqui pra gente. Você ainda conseguiu observar, você estava aqui do lado de fora de casa, conseguiu observar, de verdade foram 2 policiais que estavam descendo da rua? Boa tarde. Boa tarde, foram 2 policiais que desceram. Aí, primeiramente foi um menino que chegou descendo, correndo. Aí ele avisou que estavam atirando aparentemente, né? E todo mundo começou a sair correndo. Aí nessa, desceu 2 policiais e começou a atirar. Aí nesse momento eu acabei entrando em casa, porque realmente foram muitos tiros e até eu acabei ficando assustado. Aí um pouquinho de tempo depois eu abri o portão para dar uma olhada.
E tinham, realmente, aí os policiais ainda estavam lá no chão, estavam lá, eles estavam falando sobre pegar as cápsulas do chão, alguma coisa assim, mas eu entendi eles falando sobre cápsula. E assim que eles me viram, eles gritaram falando para eu fechar o portão. E eles estavam falando para as outras pessoas também ao redor para todo mundo evacuar, né? Para todo mundo fechar o portão também, para ninguém acabar vendo. Aí eu acabei ficando lá um tempo também. Algumas pessoas entraram na minha casa com medo. E a mãe dessas pessoas ficou procurando por eles. E eu acabei abrindo o portão de novo para eles saírem e eu vi eles ali do lado. E eles estavam falando com outras viaturas. Estavam falando com outros policiais, falando sobre o que aconteceu, né? Então, de fato, seriam policiais militares esses que efetuaram esses disparos? Foram, porque eles estavam fardados e claramente era, né? Porque não tem, eu diria que é impossível ser uma pessoa que não estaria fardada. Uma pessoa aleatória com farda de polícia. E também o jeito que eles falavam, eles eram altos e acabaram botando um pouquinho de medo, né? Eu também, como eu estava no momento, eu também não entendi o motivo, porque eu estava no momento esperando o Fofão chegar. E eu pensava que ele ia sair por aquela rua. A gente já tinha escutado 2 barulhos estranhos, como se fosse barulho de tiro. Aí nessa, todo mundo aqui já ficou meio assustado. Todo mundo também começou a achar que era tiro também. Aí o menino veio aqui correndo e todo mundo já saiu correndo. Mas eu diria que tinha umas 30 pessoas. Agora, em relação a esse homem fantasiado, esse homem mascarado, como você disse aí bem, o Fofão. De fato, todo mundo esperava aqui ele porque ele já tinha realizado outras postagens dizendo que era brincadeira, ou de fato aconteceria aqui o atentado através dele? O que é que vocês têm de informações em relação a isso? O Fofão, ele tinha um Instagram e ele tinha postado que era uma pegadinha, era tudo uma pegadinha, porque tinha algumas pessoas que viam malícia nisso e ficaram com raiva e queriam pegar ele, né, para fazer alguma coisa com ele. Aí ele postou fazendo uma enquete dizendo que se queria que continuasse ou não. Aí as pessoas disseram que sim, né? A maior votação foram que sim. E nessa ele postou uma foto aqui da rua e dizia que iria aparecer aqui de 10 horas. Mas deu 10h30, deu 10h40 e ele não apareceu. Aí algumas crianças, as próprias crianças mesmo, estavam falando que estavam ligando para ele não estava atendendo, estava falando com ele não estava respondendo. Aí aconteceu esses tiros e ele postou no Instagram dele que não eram para aparecer, porque ele não ia aparecer mais, porque aconteceu algumas coisas e não era para ninguém sair de casa. Aí nessa, ele realmente falou que ele realmente fez uma postagem dizendo que era uma pegadinha. E provavelmente assim, né, como fizeram essas coisas assim, não vai acontecer mais. Mas estava todo mundo aqui na intenção de ver o Fofão, porque eles estavam bem animados e eles estavam até falando assim, estavam gritando, as crianças estavam gritando sobre isso, sobre ele aparecer. E acabou que todo mundo acabou se assustando. As pessoas têm conhecimento de quem é essa pessoa mascarada ou falava pelas redes sociais apenas com um personagem? Apenas com um personagem, porque ele até então ele nunca mostrou o rosto e nem nada, nunca se revelou, né? Aí as pessoas só achavam que era, não sabe quem realmente era. Mas já teria aparecido aqui outra vez? A pessoa? Sim, o personagem já tinha vindo aqui na rua para aparecer, para brincar com o pessoal ou não? Não, nessa rua aqui não, porque normalmente ele sempre posta a foto das ruas que ele vai aparecer e ele acaba aparecendo, né? E ele posta a foto, diz o horário, aí fala que vai aparecer, algumas pessoas ficam no local, algumas pessoas não ficam. Ele já apareceu por lá, mas ele nunca tinha aparecido por aqui antes. Ele postou e tinha várias pessoas aqui esperando por isso. Então, de fato, a quantidade de pessoas que tinha aqui na noite da última segunda-feira era justamente para esperar esse homem fantasiado. Era. Tinha adolescente, tinha adulto que era a mãe das crianças, né? Os pais.
Mas a maioria era criança, tinha criança de 5 a uns 10 anos por aí. Eram realmente bem pequenininhas mesmo. E estavam tentando achar, né? Estavam querendo ver ele. E aparentemente acabou uma até sendo baleada também. Então essa postagem aí que ele tinha feito de que iria aparecer na rua em determinado horário e efetuar aí vários disparos, praticar esse atentado, essa informação ela foi desmentida mesmo antes de acontecer. Porque aparentemente, né, algumas pessoas que não estavam no local acabou falando e acabou espalhando algumas coisas. E na frente de uma escola apareceu um palhaço, aparentemente apareceu um palhaço que deu uns tiros em uma pessoa lá, em um aluno aparentemente. E acabou indo para esse fofão. Mas no momento aqui não foi o fofão que estava, porque ele sequer apareceu. Ele até fez uma postagem para ninguém sair de casa. Teria aproveitado justamente essa semana aí do Halloween para realizar essas brincadeiras então? Foi na intenção de assustar, né? De fazer uma brincadeira, pegadinha, que ele até avisou que realmente era uma pegadinha. E creio eu que seja por causa de semana de Halloween. E foi eu diria que foi uma coisa para ser engraçada, porque a roupa em si é engraçada. Em relação aos tiros, você conseguiu ouvir pelo menos quantos disparos aqui na rua? Eu ouvi em volta de 6 disparos, por aí. Em média foi 6, 5. Sim, Suelen. Mais ou menos isso. O pessoal da Polícia Militar disse... Foi aí que o pessoal começou a correr, quando ouviu o primeiro disparo, começou a correr, começou a se desesperar, né? Foi assim que o menino desceu, ele já avisou, né? Todo mundo começou a correr, aí que escutaram os disparos mesmo, aí todo mundo começou a correr bem desesperado, porque eles... Por causa dos tiros, né, obviamente, mas foi realmente um susto, porque ninguém estava esperando isso, todo mundo estava querendo ver o fofão. Agora, isso deixa vocês também bastante assustados, né? Porque aqui aparentemente é um local tranquilo, muita gente passa por aqui, principalmente crianças, mas depois disso que aconteceu, vocês estão bastante assustados, né? No dia tinha muitas pessoas também, eles estavam um pouco, os adultos principalmente, eles estavam um pouco desconfiados porque eles não tinham visto isso, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Nesse dia foi meio complicado, né? Porque todo mundo estava querendo ver o fofão, tinha muitas pessoas aqui querendo ver o fofão. E acabou que nesse dia, como tinha muita gente, o desespero foi grande. Acabou a gente entrando dentro da minha casa também. E assim que desceu uma criança, eu diria que é uma criança, porque ele tinha em volta de uns 12 anos assim. Ele desceu avisando a todo mundo que estavam atirando em todo mundo, aparentemente. Ele disse isso. E nessa desceram 2 policiais e fizeram em volta de 6 tiros. E nessa aí eu acabei entrando em casa, mas eu acabei vendo eles porque eu estava bem de frente, assim, estava bem no meu campo de visão. Aí eu fechei o portão, depois de 1 minuto assim, eu estava escutando algumas vozes, eu achava que era policial, né? Porque como eu tinha visto já eles fardados, aí eu pensei, talvez não tenha problema, mas como eles fizeram o tiro, eu vou dar só uma olhada. Aí eles começaram a gritar para todo mundo fechar o portão, para as pessoas pararem de olhar, fecharem as janelas. E assim que eles me viram, os 2 ordenaram, né, que eu fechasse o portão. Aí como tinha algumas pessoas na minha casa, as mães deles estavam preocupadas e eu acabei abrindo o portão de novo para eles irem para casa, né? Deu pra perceber, de fato, se eram policiais mesmo, estavam com fardas, policiais militares que desceram aqui o beco? Sim, porque eles estavam fardados, eles eram altos também, eram bem fortes e o que mais prova que eles eram realmente policiais era a farda, né? Porque por isso mesmo, por causa da farda. E eles procuravam por alguém mascarado, por alguém vestido com essa roupa de Halloween, que iria vir pra cá pra fazer a brincadeira, a pegadinha?
Isso eu não tenho como dizer, porque eles estavam um pouquinho longe também, mas o que eu escutei, eu só escutei eles falando, depois deles atirarem, né? Eu escutei eles falando para pegar as cápsulas do chão, alguma coisa assim, e depois de uns 10 minutos, 5 minutos, eles ficaram ali na rua conversando com outras viaturas, aparentemente, outros policiais, que eles estavam falando pelo rádio. Vocês chegaram a ver esse mascarado que faz a brincadeira de Halloween, que faz a pegadinha aqui? Explica pra gente como é essa história, o que é que aconteceria aqui que tava todo mundo esperando. Primeiramente, ele tinha postado, né, que algumas pessoas estavam com malícia. Eles queriam pegar ele porque pensavam que ele realmente queria fazer alguma coisa de mal, mas ele postou que era uma pegadinha. Ele fez uma enquete dizendo se era para parar ou não, e as pessoas votaram que não era para parar, que era para ele continuar. Aí ele postou uma foto da rua aqui dizendo que ia aparecer entre as 10 horas. De 10 horas ele ia aparecer aqui. E várias pessoas ficaram aqui esperando, e eu acho que tinha umas 15 crianças também. Entre essas crianças, eles estavam com o celular na mão e estavam ligando para ele, estavam mandando mensagem para perguntar se ele realmente iria aparecer. E nessa que eles ficaram perguntando, eles ficaram meio agoniados também, porque já tinham escutado dois sons de disparos, né? Que foi foi um pouquinho longe, mas teve. Mas a dúvida que todo mundo tem, esse mascarado... Olha, além dessa testemunha aqui, eu vou um pouco me afastar, que a gente trouxe algumas informações. A gente já tem uma nota aqui da Polícia Militar e também da Polícia Civil em relação a esses crimes. E eu vou ler aqui para vocês, porque, óbvio, né, a gente esteve aqui ontem, conversou com algumas das vítimas, trouxe de fato essa informação, essa repercussão que teve nas redes sociais em relação a esse homem mascarado. Mas a gente vai trazer aqui um posicionamento oficial da Polícia Militar. Vou achar aqui rapidinho para trazer para vocês, porque é importante também os moradores aqui da localidade, você que está acompanhando toda essa história aqui no Balanço Geral, saber o que de fato a polícia tem a dizer sobre isso. Em relação à Polícia Militar, que disse que através do 1º Batalhão, que é responsável pela segurança aqui da área, disse que está intensificando as rondas, né, e também essas ações preventivas de combate à criminalidade. Em relação ao fato que aconteceu na última segunda-feira, disse que foi verificado no sistema que de fato teve uma ocorrência aí gerada relativa a uma tentativa de homicídio que ocorreu aqui no bairro de Jardim Brasil 2. A vítima fez todo o relato e disse que está tentando realizar todos os levantamentos para se chegar a essa pessoa que teria efetuado os disparos a princípio. Em relação à Polícia Civil, disse que foi registrado sim um boletim de ocorrência, né, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, do DHPP, também através da Força Tarefa de Homicídios, em relação a essa tentativa de homicídio que aconteceu aqui em Jardim Brasil 2. Além desse relato que a gente teve da testemunha e também do pai de uma pessoa que por pouco também não foi atingida, ele está aqui, a gente vai tentar conversar com ele para trazer também essas informações atualizadas em relação a esse fato. Explica pra gente exatamente como foi. Chegamos aqui, tinha várias pessoas aqui rodeadas no caminho. Quando eu parei com a moto aqui, porque tinha diversas pessoas aqui na rua, eu fui procurar saber por que tinha diversas pessoas na rua. Quando eu estava subindo aqui, já desceu uma criança desesperada dizendo que tinham matado alguém lá em cima, e eu já comecei a fazer a volta na moto. Foi aí que ele começou a efetuar disparos contra mim e meu amigo. E aí você só viu, a princípio, uma pessoa, essa pessoa atirando, né? Não, só vi pessoas correndo, descendo, e ele atirando nessas pessoas, entendeu? Nem de onde partiu o tiro efetivamente você conseguiu ver? Consegui ver, foi lá de cima, e só tem um caminho aqui, aí mas foi lá de quem cima. tava com a arma, não, né? Não, infelizmente não. Teu amigo na hora ficou ali mole já, logo sentiu o ferimento. Quando a gente ainda conseguiu correr. Quando a gente chegou ali na metade daquela rua ali, ele conseguiu atingir meu amigo ainda. Teve uma grande repercussão desse homem mascarado que viria aqui na noite da última segunda-feira realizar esse atentado. Você chegou a observar de fato se tinha alguma pessoa mascarada ou
tem de fato essa informação de que os tiros foram feitos aí pelos policiais militares? Não, a gente não tem essa informação ainda, nem a pessoa mascarada, por conta do fato de ser Halloween, bateu coincidentemente aí, tem diversas pessoas mascaradas na rua, né? Então não tem... O do teu amigo, rapaz, eu imagino o desespero que você ficou, né? Eu tive que amarrar ele nas minhas costas pra levar ele pra UPA, pronto-socorro. Gente, ele tá internado. Ele estava muito mal, como é que estava a situação no dia? Ele, assim que foi afetado, ele ficou tonto, a gente conseguia ainda levar ele pro SPA de Peixinhos. Só. Olha, a gente conversou com uma testemunha que, por isso que eu indaguei a você, questionei você em relação a policiais militares, de que 2 policiais desceram aqui por essa rua e foram eles que seriam os responsáveis por realizar esses disparos. Você não conseguiu observar de fato quem estava atirando, nem se seria um policial, nem seria essa pessoa mascarada. Infelizmente a gente não conseguiu identificar se eram realmente os policiais, mas caso seja, a gente tem que botar a mão de Deus na frente aí e a do homem justo, né? Para resolver esse caso. Aqui é um local que é bastante movimentado por crianças, adolescentes, pessoas trabalhadoras assim como você. Vocês estão bastante assustados também, preocupados depois disso acontecer, né? Pois é, né? Que agora a gente pensou que era um cara mascarado e agora a pessoa que faz nossa segurança agora tá atacando a gente. Então a gente não imagina isso, né? É difícil, agora a gente tem que temer a segurança pública, eu nunca imaginei isso aí. Inclusive você estava chegando aqui do trabalho para tentar pegar uma outra encomenda e sair novamente com seu amigo quando aconteceu isso, né? Pois é, a gente veio buscar um aparelho para realizar outra entrega e aconteceu esse momento aí trágico com a gente. Como é que ele está consciente? Você chegou a visitar o seu amigo lá no Hospital da Restauração? Sim, eu cheguei a visitar, estou indo todos os dias lá ver ele, a situação em que ele está consciente, porém está usando a bolsa de colostomia, foi afetado o fígado, o intestino também. Ele chegou a conversar com você, ele lembra de alguma coisa que aconteceu aí na segunda-feira? Não, ele não lembra, foi um momento muito rápido, ele não chegou a conversar porque no momento ainda a cirurgia dele está recente, ele está sentindo muitas dores ainda. Agora, a gente inclusive estava conversando com o seu pai, que é o seu Márcio, a gente trouxe também informação, uma nota oficial da Polícia Militar, falando que teve esse registro dessa tentativa de homicídio, a Polícia Civil também disse. Alguém chegou a conversar com vocês? Vocês já chegaram aí à delegacia a prestar algum depoimento? A Polícia Civil chegou a vir aqui já, registrou os fatos aí que aconteceram e procurou pistas, mas até o momento nada daí chamar para ir depoimento, essas coisas. Ok, eu vou liberar aqui o Márcio rapidinho, que ele está chegando, pediu para... Daqui a pouco a gente conversa, ele pediu para chegar aqui em casa novamente. Mas aqui, ó, nesse local tem alguns moradores que estão acompanhando a nossa reportagem. Aqui em frente, lá na outra rua, vai sair bem próximo à Perimetral, que também é uma via bastante conhecida aqui em Olinda. Vou aqui tentar conversar com outras pessoas. Posso conversar com a senhora aqui rapidinho, amiga? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. A senhora tomou conhecimento do que aconteceu aqui na noite da última segunda-feira? Estava aqui pela rua também? Não, eu estava em casa, aí estava no quintal da minha casa, aí de repente eu escutei uns tiros, só os tiros. Aí eu até falei para minha filha disse, não, mãe, é fogos. Eu disse, não, Gabriela, é tiro mesmo, Gabriela. Aí ela fez, não, mãe, é fogos. Aí pronto, só isso. Depois foi que a senhora ficou sabendo que de fato se tratava de tiros? Foi isso, depois eu fiquei sabendo o fato que aconteceu, né? Aí pronto. Eu dizendo aqui que aqui é um local que é bastante movimentado, principalmente com a presença de crianças. Vocês agora estão preocupados, né? Então, eu mesmo não deixo meu neto mais ficar na rua por conta disso, porque eu não deixo ele ficar na rua já com medo de sair, né? Que tá perigoso agora aqui, né? E de repente pode acontecer outro problema desse aqui, né? Aí fica difícil. Uma preocupação que se estende também a outros moradores. Vou tentar aqui conversar com essa senhora, que está aqui observando. Como é seu nome, amiga? Andréa. Andréa, a senhora já mora aqui há bastante tempo. Faz muito tempo. A senhora estava aqui no momento que aconteceu os tiros aqui na última segunda? Estava dormindo. A senhora já ficou sabendo aí do fato já no outro dia? Uhum. Aí eu tava dormindo quando eu vi os tiros, eu peguei, corri, eu que fechei o portão. Agora, é uma situação de bastante preocupação para vocês, que costumam ficar aqui na frente de casa, conversando, e saber que acontecer esse tiroteio, já é difícil ficar aqui novamente, né? A gente não fica mais não, fica mais dentro de casa. Você está bastante assustada, né?
Uhum. Aqui agradecer a essa moradora, vou pedir para o nosso cinegrafista Cleiton Barros caminhar mais um pouquinho aqui na frente, só para a gente mostrar exatamente o ponto onde teria começado, né, o tiroteio. Ali na frente tem uma escada, é um local de difícil acesso, viu, Gernan, telespectador? A pessoa que vem por aqui, a pessoa tem que saber bem onde é que está caminhando, onde é que vai sair, onde é que vai entrar. Por se tratar de um local de difícil acesso, bastante estreito, então a pessoa que estava vindo por aqui, a pessoa conhecia bem o local, que é exatamente aqui na rua Jequié, na comunidade do Morro da Portela, no bairro de Jardim Brasil 2, em Olinda. Daqui a pouco nós voltamos trazendo mais informações atualizadas aqui no Balanço Geral. Gernan.